Deus, muito feliz. Como eu disse da última vez, querido, você ouve a palavra de Deus, recebe, seja terra boa. Se aquilo que o pregador fala faz sentido para você, não fica quietinho não. Amém. Glória a Deus. Recebe. Quanto mais você recebe com alegria, é um ciclo. A palavra volta com alegria para o público e dobra para você. Então, abençoamos a vida do Hugo agora, em nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, Hugo. Que o Senhor te use, que o Espírito Santo te tome, e que a palavra seja a palavra rema, viva, revelada. Nós estamos aqui como igreja, com o coração aberto, prontos para ouvir essa palavra. Estamos felizes. Oh, Senhor Deus, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Usa teu filho nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém, meus irmãos? Obrigado, pastor Ailson, pelo convite. Obrigado a Deus por permitir estar falando a palavra dele. É uma responsabilidade muito grande. Já fui no banheiro umas 3 vezes, tão nervoso que eu fico. Já não dormi direito, porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Tem gente que acha que o culto é qualquer lugar, mas tem um temor. Você tem que entender que a responsabilidade de estar pregando o Evangelho, pregar nova notícia, novas boas-vindas do Evangelho. Amém? Eu quero ler com você lá em 1 Samuel, do 17, do 45 ao 51. 1 Samuel 17, 45 ao 51. A gente vai ler essa manhã, como o pastor falou, um homem que foi muito conhecido pela sua fé, um homem que, quando abria a boca, ele abria para exercer a sua fé. E é muito importante, quando eu estava pensando na palavra, Deus me mostrou como a gente tem que agir em certas situações das nossas vidas. E a gente vai ler hoje exatamente a famosa batalha entre Golias e Davi. Uma batalha que mostra como é que um homem de fé age numa situação que ele era o improvável. Ele não tinha qualificações, mas Deus estava nem aí. Estava querendo que exercesse a sua fé e a sua ousadia no Senhor. E a gente vai analisar esse texto juntos hoje e possamos aprender. Acho engraçado que na semana passada a gente estava lendo o que acontece quando a sua fé você paralisa, você vai se perdendo, você não anda, você vai perdendo a audição, vai perdendo a visão, como o pastor Daniel ensinou. E hoje a gente vai ver exatamente como exercer a sua fé para a gente não chegar nesse ponto onde o paralítico estava na beira de Bethesda, da água. E aí toda vez que acontecia alguma coisa, ele fala, olha, eu não consigo ir lá porque a culpa não é minha. Quando eu tento, as pessoas não me colocam. Então, a gente vai aprender como a gente pode evitar chegar num momento de atrofiação da nossa fé, ficar atrofiado, parado. Vamos exercer ela. 1 Samuel 45 ao 51 diz o seguinte: Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor do Todo-Poderoso, o Deus do exército dos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará a você as minhas mãos, e eu o vencerei e cortarei sua cabeça, e darei os seus corpos dos seus soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então todo mundo saberá que o povo de Israel tem um Deus. E todos daqui verão que ele não precisa de espada ou lança para salvar o seu povo. Ele é vitorioso nas batalhas e entregar todos vocês em nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar em direção a Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra com a funda e atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias, ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bolina e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e matou com apenas uma pedra. Aleluia! Curva sua cabeça, vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo a ministrar nosso coração nessa manhã, para facilitar o entendimento da palavra. Amém? Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui reunidos essa manhã para ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, essa igreja, e obrigado pela comunhão com os irmãos, meu Pai. Espírito Santo, nós te convidamos, tu és bem-vindo aqui. Facilita o entendimento da palavra. E, meu Pai, nós repreendemos qualquer tipo de espírito de cansaço, qualquer espírito que nos segue, que nos deixa, não permite nos ouvir, e que não
que nos prenda a entender o entendimento, Senhor. E o Espírito Santo fala no nosso coração para que a gente possa exercer e conhecer melhor sua palavra, para que no dia das nossas aflições, meu Pai, nós possamos lembrar dela e utilizar da nossa fé, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, porque tu és bom em todo o tempo. Amém. Quero estar um pouco com o contexto, como chegamos no capítulo 17 de 1 Samuel. Se você ler no capítulo 16, foi quando, várias vezes o pastor, inclusive, já ministrou sobre, quando Davi é consagrado rei. Nós sabemos, dá um TLDR, um resumo rapidamente, que quando Samuel foi na casa de Jessé procurar um dos filhos para ungir, quando ele olhou para Eliabe, ele falou, com certeza é esse, que era o mais velho, o mais bonito, mais preparado. Deus falou, não é esse que eu quero. E ele foi, consequentemente, um atrás do outro, tentando achar o que Deus queria. Chegou um momento que Samuel disse, não tem mais ninguém? E Jessé disse, tem o meu filho, pastor de ovelhas, que está lá fora no campo, cuidando das ovelhas, que não está aqui. Samuel disse, então foi o seguinte, ninguém come enquanto Davi não chegar. E quando Davi chegou, ele foi consagrado a rei. Depois disso, Deus começa a carreira de rei em Davi. Davi vira CLT de Saul, né? Porque quando Davi foi consagrado a rei, um espírito de Deus saiu de Saul e foi um espírito maligno, ficou sobre Saul. Então, o Davi tocava harpa e o súdito de Saul disse para Davi, o súdito de Saul disse a ele que tem um menino que toca harpa. Então, Davi já acumulou a função, dupla função. Já era pastor de ovelha e quando o rei precisava, ele ia até o palácio e tocar harpa para os espíritos malignos não atormentarem Saul. Então já é CLT bem novo, né? Quase 17 anos já tinha dois cargos. E aí nós chegamos no momento que nós chegamos no capítulo 17. No capítulo 9, nós temos quando Saul ele peca, ele consagra o que não era para ser consagrado, e Samuel diz, você cometeu um erro e Deus se afastou de você. Então nós chegamos no capítulo 17, que é o início da nossa ministração, é no início da batalha. A Bíblia começa no capítulo 17, identificando os filisteus. A Bíblia diz o seguinte, que os filisteus estavam no vale, de um lado esquerdo estavam os filisteus, no meio tinha um rio, e do lado direito era o exército dos israelitas. E nós vemos que logo em seguida a Bíblia ela é muito detalhista para você entender a dificuldade que estavam passando os israelitas. Porque disse que Saul era quase 3 metros de altura, faz especificação da armadura de Saul, do capacete, da lança, diz que Golias, diz que Golias tinha uma pessoa que carregava o seu escudo, por ser tão grande, e faz essa menção para mostrar o tamanho do problema que Golias era para os israelitas. E com isso nós chegamos no primeiro ponto que Golias queria. Golias, quando ele chega para a guerra, ele diz que não quer lutar contra exército. Ele faz uma proposta para Israel. Se você arrumar um homem para lutar contra mim, e se esse homem me vencer, nós seremos o seu escravo. Mas Golias também disse, se eu te vencer, o seu povo será seu escravo, meu escravo. E é interessante que o Golias ainda diz assim, vocês são escravos de Saul, mas serão escravos meus. E é assim que começa a oferta, a proposta de Golias, que eu quero ler com você, lá no capítulo 1 Samuel 17, 8, para a gente ver junto essa história, esse desdobramento da história. E eu gosto de ler para todo mundo acompanhar e ver, por versículo, como chegamos na solução final que a gente viu que Davi foi vitorioso. Capítulo 17, versículo 8 diz assim, Golias veio e gritou para os israelitas, por que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército dos israelitas. Mande alguém para lutar comigo. O primeiro ponto que a gente pode aprender com esse versículo é que as batalhas, a gente está botando Golias, meu irmão, mas eu tenho fé que vocês estão entendendo que é uma batalha espiritual e não uma batalha de um gigante. Amém? Só para deixar claro, isso aqui, Golias, foi uma representação do inimigo dos exércitos israelitas. Era um problema que Israel tinha. E a gente vai ver o que acontece com esse problema cada vez que ele cresce. Você pode trocar
Golias para um desafio, para um medo, uma situação que entra totalmente no contexto do que a gente está ministrando nessa manhã. Amém? Golias é representação nesse caso. Então, a primeira coisa que a gente vê nessa batalha é que a batalha ali era individual. Porque Golias desafiou, ele desafiou uma pessoa, mas aquela pessoa representava algo maior do que ela. Aquela pessoa, nesse caso, representava nações. A nação de Israel e a nação dos filisteus. O que é interessante é que nossas batalhas espirituais, geralmente, também são além de nós. Afeta a nossa família, afeta nossos amigos, afeta a nossa igreja. O pastor tem uma frase que toda vez que eu estou usando cada vez mais. Aquele que é curado, aquele que perdoa, também perdoa. Mas aquele que não é, ele não consegue exercer o perdão e nem ter a atitude de perdoar, de amar e assim por diante. Então, muitas das vezes, como estamos em batalhas, como foi o caso de Davi, ele não estava somente para resolver um problema dele. Estava um problema de Israel, do seu rei, de pessoas que estavam zombando de seu Deus. Então, lembre-se disso, que muitas das vezes a nossa batalha é para todos nós no nosso lar. Porque muitas das vezes a gente sofre com as batalhas, a gente não percebe que está sendo pressionado, que tem uma depressão, e aí a nossa própria família começa a perceber que tem uma coisa errada com a gente não consegue dar tanta atenção, não consegue agir, não consegue falar, e aí vira um problema que causa um caos em todos que estão ao nosso redor. Nossa igreja também, porque a igreja também sofre, você não vem, e assim por diante. Então, é todo um acúmulo que está sendo representado aqui pela batalha entre Golias e Israel, e israelitas. Segundo ponto que eu quero te mostrar é que o gigante, né, porque no Brasil, eu lembro, uns 10 anos atrás, que dizia que se a gente ignorar o diabo some, né? Mas não é isso, a gente não pode ignorar nosso oponente, porque senão a gente cai em armadilhas próprias por ele. Então, o Golias não foi embora logo em seguida. Golias ficou ali durante 2 vezes ao dia, ele descia para fazer esse afronta a Israel. Ele zombava dos deuses, zombava de Deus, zombava de Saul, zombava do exército dos israelitas, e 2 vezes ao dia, durante 40 dias, aquele problema estava ali. Entenda-se, os israelitas não fez absolutamente nada para reagir. Eles tiveram, porque a Bíblia diz que tiveram medo. E o que acontece quando nós temos um medo diante de um Golias, um problema na nossa vida, que tentamos ignorar? Durante 40 dias, Golias, de manhã e de tarde, ia lá zombar e lembrava que eu estou aqui, vocês têm um problema para resolver, até agora não tem ninguém para resolver comigo. O que acontece com esse problema? A Bíblia diz que Golias, cada dia, que ele desafiava os israelitas, desafiava Israel, ele dava um passo para frente. Outro dia se passava, ele dava outro passo para frente. Então, o que começou ele no monte, do lado dos filisteus, ele já estava no meio do rio que passava no meio. E com o tempo, ele foi chegando tão perto, que ele estava tão perto de Israel, dos israelitas, que os israelitas fugiam dele. Ou seja, ele estava literalmente quase dentro do acampamento de Israel, porque a cada dia mais o nosso problema não resolvido vai crescendo. Quem está no matrimônio sabe, se não se falar, não falar os problemas, aquela discussão vai aumentando, aí depois uma pessoa estoura sem sabe por quê. Isso é com as amizades, isso é com o trabalho, com situações adversas. Converse, fale o problema, comunique-se, porque aquilo ali que você deixa lá, não tem problema não fiz nada, ele cresce de uma forma. Então, estamos vendo a representatividade disso no caso de Golias. Quanto mais eles ignoravam, mais o problema ia aumentando. E quanto mais eles recuavam, mais Golias tinha a atitude de ficar avançando. Então nós vimos que a batalha é representativa, nós vimos que o gigante é insistente, não adianta ignorar, e também os gigantes não enfrentados ganham territórios. Amém? Agora nós chegamos a um momento que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pastores e estar com alguns pastores, e o que eu quero te mostrar é que Golias não era o problema de Davi. Davi não estava, ele não ouviu durante 40 dias as afrontas de Golias. Davi estava fazendo o que Jessé, seu pai, mandou, estar lá no campo cuidando dessas ovelhas, como a gente leu no capítulo 16. E chegou um momento que Jessé estava preocupado, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como saber a notícia dos seus filhos. Depois de 40 dias, Jessé disse para Davi, prepara
uma cesta, leva pães para os seus irmãos para saber como eles estão. E Davi foi de manhã cedo ir para o campo de batalha para saber como é que estava. Interessante é que Davi, ele não abandona o seu posto, coloca alguém para cuidar das ovelhas. Olha o detalhe que a Bíblia chega a mencionar, que Davi não abandonou o seu cargo anterior para assumir um outro. Ele colocou um sucessor e foi fazer conforme seu pai pediu. Davi não tinha interesse em estar ali, ele não era para estar ali. Ele foi por pedido do seu pai. Lembre-se que esse detalhe vai ser importante daqui a pouco, quando ele conheceu o irmão mais velho, quando ele viu o irmão mais velho. E a primeira vez, quando Davi chega no campo de batalha, ele ouve o afrontamento, os comentários de Golias. E indiferentemente, eu acho interessante isso, porque indiferentemente daqueles soldados que durante 40 dias, 2 vezes por dia, no total de 80 vezes, ele reagiu indignado com aquela situação. Como é que pode um homem falar mal do Senhor dos Exércitos? Um homem que ele era incircunciso. Não era circuncisado. É uma palavrinha que estava aqui. Eu falei, ainda separei assim, para soletrar na hora. E aquilo indigna, aquilo irrita Davi. E eu acho muito interessante porque aquilo é o gatilho que Davi precisava para agir. Para um problema que não era ele, para ele, tinha os irmãos dele, estava Saul, exército, líderes, comandantes, que tem muito mais experiência, mas aquilo incomoda Davi de alguma forma. Que ele pega o problema que não era dele e traz para a sua realidade. Ele falou assim, eu vou resolver esse problema porque está me incomodando. Engraçado, meus irmãos, que a primeira fala de Davi é essa que a gente vai ler agora no capítulo Samuel 17, versículo 26. A primeira fala de Davi registrada na Bíblia é essa. Nem quando ele virou rei, a gente tem assim, e Davi agradeceu a Deus. Não, é a primeira fala dele, começa com uma pergunta. E, na verdade, são duas. A pergunta dele está no versículo 26. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esses filisteus e livrar Israel desta vergonha? A fim de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o Deus do exército vivo? Primeira pergunta, primeira fala de Davi registrada na Bíblia foi essa. Muito interessante que dizem, né? Eu já ouvi algumas vezes desses TEDs, né? Essas conversas de coaching algumas vezes, não que eu assisto muito, mas eu assisti que o homem, você pode analisar o homem pelas perguntas que ele faz, menos do que ele fala. Quando você faz perguntas boas, né? Você define o tipo de pessoa que está perguntando, mais do que ele diz que ele é. Então Davi fez duas perguntas muito pertinentes a essa situação. Qual é a recompensa aqui para matar esse gigante? E quem é esse gigante? A primeira é muito válida, porque ele quer saber o que ele está se metendo. Quer conhecer o seu adversário. E é muito importante isso, porque para a gente não entrar em brigas espirituais que não são nossas, nós precisamos saber como que essa pessoa chegou até o momento. E o que está ali em prol de ganhar. Eu acho também muito interessante que a recompensa que Deus tinha planejado para ele não era a recompensa dos homens para ele. A gente vai entender porque Golias foi muito importante para a carreira de Davi como rei. Mas os soldados disseram, Saul vai isentar os seus pais de imposto, você terá o favor de Saul, e por último você também terá a filha de Saul irá se casar com quem vencer Golias. Para você ver o nível de importância que Golias era para aquela pessoa para resolver. Então, e a segunda pergunta é a mais importante de todas. Davi viu Golias, Davi ouviu as afrontas de Golias, mas Davi pergunta, quem é esse? A ousadia de um menino é interessante. Porque estava o exército inteiro e ele questionando quem é esse. Era tão irrelevante Golias para a fé de Davi, que ele começa a questionar quem é esse homem que está zombando de Deus? O que ele é importante? Então, nós vemos que é importante nós fazermos perguntas
certas, para entender as situações corretas. Porque quando ele pergunta quem é esse, ele entende que a solução já foi dada. Ele entende que a atitude dele, ele já sabe o que tem que ser feito, que aquele problema é irrelevante. Quem é esse para o Deus do exército do tanto poderoso? Quem é esse Deus que eu sirvo? Quem é esse cara? Não é nada comparado ao que o meu Deus ele pode ser. Amém? Com isso, Davi fica incomodado, mas ele vai pergunta para 3 soldados a mesma pergunta. Qual a recompensa? E quem é esse gigante? 3 vezes. Até que o momento ele encontra o seu irmão, Eliabe. E Eliabe repreende Davi. Eliabe diz, não era você que tinha que estar com meu pai, cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai? O que você está fazendo aqui? Eu conheço o seu coração e sei o quanto você é orgulhoso. O irmão mais velho de Davi, o mesmo que viu Davi sendo consagrado rei. E o repreende. O próprio irmão desdenha de Davi, sendo que aquele problema não era de Davi, aquela batalha não era para ele, e ele tinha a solução, como nós sabemos, a gente viu no início, mas o próprio parente diz, você não é capaz, para desmotivar aquela pessoa, para desmotivar o Davi. Porém, o que eu acho interessante é que Davi, ele ignora seu irmão. Ele sabe que o problema ali não é contra a carne, não é contra sangue. Ele sabe que o irmão é somente mais uma pessoa que não era a solução do problema de Davi. Muitas das vezes, a gente já vê também que os irmãos mais velhos também estão mais implicantes, né, como a gente pode ver com Davi. Mas a gente vê que como é difícil, muitas das vezes, a gente agir no nosso meio de pessoas que nos conhecem. As pessoas lá de fora podem dar mais valor do que as pessoas na sua casa. Porque dizem, eu conheço você, eu já te vi no passado, eu vi você fazendo as suas coisas. Então você não é capaz de resolver esse problema. Volta para casa, fica na sua, tem outras pessoas mais capacitadas para lidar. Mas Davi, ele não se abala com essas palavras, porque ele sabe que o problema não era o seu irmão. Ele entendeu, a sua batalha não era contra o seu irmão, não era contra a sua família, não era contra os seus amigos, mas sim contra o gigante que estava ali atormentando o povo de Israel. E aquela pessoa que era desprezada foi a solução do problema de toda uma nação. Muito interessante isso. Então chega um momento que Davi, ele vai até Saul. Vamos ler lá no versículo 32 ao 33. Do 32 ao 33, que a gente vai ver essa conversa entre Saul e Davi. Que diz o seguinte, no 32. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor, ninguém deve ficar com medo desses filisteus. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esses filisteus. Você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira. Ou seja, o seu próprio rei questionou a capacidade de Davi de resolver aquele problema. Novamente, meus irmãos, o que eu quero te dizer é o seguinte, né? Vamos tirar um pouco do contexto do que estava ali, do 1 Samuel 17, vamos trazer para o nosso contexto. Quantas vezes a gente pode ter a solução para um problema de alguma pessoa, a gente ora, a gente tem a fé, porque muitas das vezes a nossa fé é suficiente para aquela pessoa alcançar o que ela precisa. Mas nós somos parados no meio do caminho. A gente diz, não, você não pode fazer. Talvez você não seja pastor, você não seja missionário, você não seja não está consagrado a alguma coisa, ou eu conheço seu passado, então não é relevante, porque eu sei onde você chegou, eu não quero resolver. Mas entenda que o objetivo aqui da gente entender é que a pessoa mais improvável naquele exército tinha solução, porque ele tinha a fé no Senhor. Amém? Então, Davi ele é questionado pelo seu líder. Como que você vai ganhar o Golias, que desde a sua infância lutou, é um soldado bem-sucedido, capaz, e você é um mero pastor de ovelhas? E Davi, na sua incrível humildade, mas na sua experiência, diz para Saul, bom, meu pai, eu tenho que cuidar de ovelhas, certo? Vira e mexe aparece um leão e um urso.
e eu vou lá e eu mato o leão. Às vezes o leão me ataca e eu mato também o leão. É isso que eu tenho para fazer. Essa é a minha estratégia. E eu acho interessante que Saul, ele lembra-se do Senhor nesse final dessa conversa. E ele diz, tá bom, eu vou permitir que você lute. Porém, eu tenho uma regra que eu quero que você siga. Eu quero que você vista a minha armadura, Saul. Bom, é interessante que Saul lembra de Deus lá quase no final da batalha, depois de 40 dias. Né? Natural de Saul, a personalidade de Saul de sempre querer resolver as coisas sozinho. É o que tirou ele da questão de ser rei de Israel, como nós sabemos no capítulo 9. E aí chegamos no ponto mais importante dessa ministração, que está no 38 e no 40, Edu. No 38 a gente diz o seguinte: e então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul no cinto sobre a armadura dele e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. E aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então a Bíblia diz que Davi tirou. Bom, tem uma certa malícia de Saul nessa situação, porque se Davi fosse lutar com a armadura de Saul, ninguém conseguiria identificar que Davi estaria lutando e acharia que Saul estava ali no campo de batalha lutando contra Golias. Então, a estratégia de Saul é o seguinte: se ele usa a minha armadura, todo mundo sabe que é a armadura do rei, se ele ganhar, o crédito será meu. Mas perceba-se, meus irmãos, que aqui a gente está falando de uma armadura física. Antes disso, a Bíblia diz que Saul era mais alto dos israelitas, então naturalmente não iria caber em Davi. Mas também mostra que nós não devemos usar soluções e problemas de outras pessoas para resolver isso. Deus não nos chamou para a gente ser outras pessoas e falar em línguas, coisas diferentes do que nós queremos, do que nós somos acostumados a fazer. A armadura é só a exemplificação do que a expectativa de pessoas tem sobre as nossas vidas. E aí, Davi, ele entende que aquilo ali não era para ele. Ele não conseguiria nem se mexer. Outra coisa, a partir do momento que Golias visse Davi vindo com a armadura, provavelmente ele não iria descredenciar Davi. E aí talvez mandaria um soldado ou alguma coisa, mandaria o seu escudeiro a lutar contra Davi. Ou seja, são batalhas desnecessárias que só iria cansar Davi ainda mais. Porque o problema não era o escudeiro, o problema não era o exército dos filisteus, mas sim o Golias. E Davi entendeu isso rapidamente. Se ele fosse lutar com a armadura de Saul, ele estaria automaticamente se igualando a todos os outros soldados que estavam ali, com esses que tinham medos, que não conseguiam avançar, que não tinham nenhum tipo de estratégia. Então ele disse: eu não quero usar essa armadura, porque não é para mim. E a gente sabe que Deus ele não está preocupado no que nós somos, o que nós podemos ser, mas sim o que nós temos. A experiência de Davi com os leões e o urso era suficiente para que Deus pudesse usar ele para conseguir fazer a vitória para aquele povo de Israel. Davi tinha a experiência necessária, Davi conhecia a batalha, sabia como usar um estilingue, que a gente chama, aqui no caso seria usado o termo funda. Então, ele falou: não quero lutar essa batalha com as suas armas, não quero usar a sua fé e a sua estratégia que já está fracassada, mas quero usar o que eu estou acostumado a fazer, que é usar a funda e a pedra. O interessante é que Davi ele vai no riacho e ele pega umas pedras lisas. E a Bíblia é muito específica por que as pedras são lisas. Quem já pegou uma pedra e joga na água para ver quantas vezes ela pula? Quanto mais lisa for a pedra, mais pulos ela dá. Então, mais reta ela consegue ser. Se você pegar uma pedra pontilhada, você vai jogar na água, ela vai bater e vai cair. Vai afundar logo em seguida. Então, as estratégias de Davi não faziam sentido. Não era para ser aquilo. Você tem arma, você tem acesso à melhor armadura dos homens. A armadura do rei está nas tuas mãos. Não é possível que você não vá ganhar com os reis. E eu imagino o seu irmão, Aliabé, vendo isso e falando assim: aí também é fácil. E se eu tivesse a armadura de Saul, até eu ganharia, porque é o melhor que tem de Israel, a melhor tecnologia está no rei. E Davi entende que aquilo ali não era relevante.
e desafia Saul dizendo: eu vou tirar essa armadura, eu não vou lutar com essa armadura. E o interessante é que Davi e Saul permite, e ele segue a batalha. E aí Saul lembra do Senhor e diz o seguinte: vá com o Senhor, que o Senhor esteja contigo. Ou seja, um rei de Israel, só nesse momento menciona a Deus para resolver um problema dele. Né? Então nós vemos por que Saul teve que ser sucedido por outra pessoa. Agora nós chegamos no momento do campo de batalha. Nós chegamos, Davi estava preparado, já tinha uma estratégia, já tinha pego as pedras no riacho, já tinha botado a funda, já estava pronto para a batalha. Mas perceba-se que Davi não se deixou desamparar pelas 4 vozes que ele ouviu até chegar aquele momento. E ele ouviu 4 vozes e não ouviu uma voz. Então vamos tentar explicar. Quais são as vozes que Davi ouviu até chegar aquele momento? A primeira voz, Saul, pode ser. Saul dizendo que era impossível, que ele não era permitido lutar. Primeira voz de descorajamento. Era dos líderes dele. Era uma pessoa que tinha que permitir que ele fosse lutar. Segunda voz que ele ouviu, que era contrária, até chegar o momento. Eliabe desdenhou dele, disse a ele que ele não era capaz de resolver aquele problema. A família, conhecendo ele, do seu lar, falando que não era problema dele para resolver. Qual a terceira voz que ele ouviu? Dos soldados, perfeito. Quando Davi chegou na guerra, chegou no campo de batalha, os soldados em si falaram que tinham medo de Golias e que não iriam enfrentar. E a última voz que ele ouviu, que era contra, seria de qual? De próprio Golias, da afronta. Ou seja, ele tinha o seu líder, ele tinha o seu irmão, ele tinha seus amigos, e ele tinha o seu inimigo falando que ele era incapaz de seguir até aquela batalha. Muito interessante isso, o quanto de resistência a pessoa que tinha solução para resolver o problema sofreu. Mas como a gente leu no início do culto, que ele não foi em força dele, não foi a força dele. Ele falou: eu vim em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele sofreu muita resistência. Se fosse muitos de nós pararíamos. De fato, não sou capaz, eu sou um pastor de ovelha, nunca lutei, nunca ganhei, realmente tentei botar a armadura de Saul, não consegui. Então, realmente, o meu irmão diz que eu não devo fazer isso, que eu não estou errado. Então, realmente, eu acho que é melhor parar. E aí a gente entra na questão do pastor Daniel. A gente se estagna, a gente começa a atrofiar a nossa fé por causa que os outros disseram sobre nós e não no que nós acreditamos de nós mesmos. Amém? Qual é a voz que ele não ouviu? Nós ouvimos as vozes contrárias. Que voz que ele não ouviu? Todas, mas de uma pessoa específica. Ele não ouviu a voz de Deus. Deus não fala com Davi durante o versículo inteiro do 17. Deus não fica bajulando Davi dizendo: olha, estou contigo, vai. Deus não afirmou o que Davi estava fazendo era certo ou errado. Ele só ouviu voz ao contrária. Mas por quê? Porque Davi entendeu que Deus já tinha prometido que ele iria vencer leões e ursos. Então ele não precisava de um bajulamento de Deus para toda vez que ele entrar numa batalha. Será que eu vou fazer, Deus? Será que eu posso ir? Tem certeza? Amém. Se Deus não fazer essa luz piscar, significa que ele não quer que eu vá. Mas ele confiou, porque Deus já tinha prometido que todos os inimigos de Davi seriam entregues na mão dele. Muito interessante isso. Não precisou de bajulamento de Deus. Davi tinha certeza da sua fé. Davi sabia quem ele servia. Davi sabia que aquele inimigo era irrelevante. Quem é esse filisteu? Então ele foi para a guerra, mesmo contra 4 vozes ao contrário. Não precisou uma confirmação de Deus, porque no seu coração ele sabia que ele serve. No seu coração ele já sabia que Deus estava com ele. Como? Porque salvou de leões e ursos. E aquele ali seria mais um dos problemas que Davi iria vencer. Aleluia. E aí chegamos no versículo que nós lemos hoje de manhã, agora há pouco. Que
enquanto o mal, ele quer que você se esforce com espada, lança, escudo, com coisas físicas, para te cansar fisicamente mesmo. Porque Jesus diz, quem de vocês pode alcançar um dia na sua vida com os seus problemas, com as suas frustrações? Quem de você pode fazer algo sobre isso? Mas é exatamente o objetivo de Golias era que lutar fisicamente com uma pessoa. Fisicamente para mostrar o quanto ele era mais poderoso. E de fato, Golias iria ganhar, se ele não servisse o Deus vivo. Então, enquanto o mal, os seus adversários, o seu problema, espera você vir com espada, lança e escudo, Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, a Bíblia diz que Davi, depois de vencer Golias, subiu sobre seu corpo e o matou cortando a cabeça. Olha a importância disso. Um homem que era 3 metros de altura, e Davi de estatura baixa, o homem caiu e aquele menino, o improvável, subiu e cortou a cabeça de Golias. Então mostra o poder da aliança, o poder da autoridade divina que nós temos para resolver nossos problemas. O Golias podia ser o maior, mas ele caiu. Eu acho interessante que a Bíblia relata que quando Davi... Vamos ler junto lá. Quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei interessante. Nem sei quanto tempo eu tenho mais. Acho que eu devo estar muito empolgado. Espera aí. Vamos lá. Ô, Edu, 49, por favor. Edu. 49. 1 Samuel 17, 49. Que a gente vê exatamente o que aconteceu com a queda de Golias. Olha que interessante como Deus é muito detalhista. Tem muito detalhe que a gente lê, a gente talvez nem passa a perceber. Talvez vocês não entenderam, mas eu tive a dificuldade de ler de novo para... Olha que legal esse detalhe. 49. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e a afunda e atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias. Ele caiu de cara no chão. Primeiramente, considerando a altura de 3 metros de altura, quase 3 metros de Golias, uma pedra dificilmente iria matar Golias. E qual é a ideia? Que a pedra não era a pedra física. Ali podia ser, a gente pode considerar trocar aquilo ali por a palavra de Deus, o mover de Deus, que com uma pedra que era improvável, o máximo ia fazer um corte, deixar vermelho, foi o que matou Golias. E Deus é tão perfeito que Golias, quando você toma uma porrada na cara, a sua reação cai para trás. Golias não caiu para trás. Porque se ele tivesse caído para trás, Davi podia se vangloriar. Fui eu que fiz isso. Porque quando eu joguei a pedra, ele caiu para trás. Mas não, a Bíblia diz que ele caiu para frente. Para mostrar que não foi a ação de Davi que matou o seu adversário. Mas sim foi Deus que matou o seu inimigo por ele. Acho muito interessante isso, como a Bíblia relata que ele caiu de cara no chão. Os detalhes da Bíblia é coisa maravilhosa, meu irmão. Se você lê muito rápido, nem percebe, mas se você for texto a texto, você vai ver como Deus ele tem muito cuidado de dizer as coisas. Qual foi o objetivo de Golias? Já estou concluindo, já estou chegando no meu último 2 pontos, tá, meus irmãos? Golias era importante na carreira de Davi. Por quê? Golias foi o momento que Davi foi apresentado a Israel, a israelitas. A nação de Israel conheceu Davi pela sua vitória. Então, o adversário que nós temos, nós entendemos que nós estamos passando por isso, é o adversário que vai nos promover na fé. Foi o adversário que introduziu Davi a toda aquela nação, a ponto das mulheres comemorando, falar que Saul matou centenas, mas Davi matou milhares de centenas. Então, para a carreira de Davi, Golias foi só mais uma vitória que ele precisava para se consagrar e para se preparar a ser um rei futuro de Israel. Outra coisa, o último ponto é o seguinte: quando Davi matou os filisteus, aqueles soldados que tinham medo, quando matou Golias, aquela tropa, o exército de Israel que tinha medo, deixou de ter medo. E aí foram para cima de Golias, foram para cima dos filisteus e ganharam essa guerra. Eu quero te falar um detalhe que eu também percebi, que se você continuar lendo 2 Samuel 21, Davi tem um exército próprio já. Ele já era rei, porque Samuel morreu no capítulo 31. Saul morreu no capítulo 31 de 1 Samuel. Quando Davi lidera uma tropa,
a tropa dele, o exército dele, não somente mata um gigante, mas mata 2, 3, 4 gigantes. Ou seja, a sua experiência contra os gigantes te fortalece não somente a ti, mas as pessoas ao seu redor. O gigante que era um problema para Saul não foi problema para Davi. Tanto que Davi matou 5. O seu exército, sob o seu comando, o exército matou 4 e ele mesmo matou 1. Porque a experiência que nós carregamos é um próximo passo para a nossa atitude de fé. Aquele problema que a gente tem passou, fica mais fácil. A gente olha, mas isso eu já sei, já aconteceu. Tem muitas das vezes, meus irmãos, que a gente pode estar na fornalha quente. Nossos inimigos foram queimados lá de fora, mas nós conseguimos a vitória. Nós estamos andando pela fornalha com o 4º homem junto conosco. Porque nós somos, é um progresso, é uma evolução. Porém, olha que interessante. Versículo 1 Samuel 31 diz que Saul morreu para os filisteus. Saul perdeu uma batalha para os filisteus. Ou seja, o problema que ele não aprendeu a resolver no passado foi o exército que o matou. Uma questão, Saul não foi morto por um filisteu. Saul jogou a espada no chão e se matou. Porque ele viu que ele estava perdendo a batalha. Então ele preferiu morrer do que ser escravo dos filisteus. Então, para concluir, meus irmãos, vamos lembrar que temos que ter confiança na batalha. Nós não precisamos procurar pessoas e coisas para Deus nos capacitar, até porque as batalhas de Deus, assim como Golias, é porque é conforme a nossa capacidade física, capacidade mental e nossa capacidade, nossa fé. Golias foi uma promoção de Davi. Não foi o fim de Davi, mas foi o fim de Saul, que não conseguiu resolver o problema e não aprendeu com o Davi. O exército de Davi aprendeu com ele, sabia o que tinha que ter feito e matou mais 4 gigantes. Gigante é uma coisa irrelevante para aquele exército. Segundo ponto, sabedoria para usar o que temos. O pastor de ovelhas sabia só usar um estilingue de pedra, venceu o Golias. O interessante é que eu lembro também de Moisés. Moisés perguntou assim para Deus: como que eu vou abrir o mar vermelho? Como eu vou fazer essas coisas grandes? Deus disse para Moisés: o que você tem? Eu tenho um cajado. Foi com um cajado que Moisés abriu o mar vermelho. Foi com um cajado que fez minar água de rocha. Foi com um cajado que curou as pessoas da serpente. Se molhasse, ele ia ser curado. O que Moisés tinha foi um instrumento para que Deus possa usar e abençoar aquela pessoa. A pessoa que ela... Novamente, lembra que a gente iniciou falando que não é só sobre você, é sobre todo mundo. Moisés salvou todo mundo por a sua atitude, pela sua fé. Davi também fez várias vezes quando ganhou contra vários gigantes. E por último ponto é a nossa fé fortalece a fé dos outros. A nossa fé fortalece a fé dos outros. Nossas vitórias significam motivação para outras pessoas. Nós podemos aprender com as outras pessoas. Se você não tem fé, eu tenho fé por você, eu vou orar por você, isso vai acontecer. E as coisas acontecem para o nosso favor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu espero realmente que vocês entendam que o problema aqui não é Golias. Eu vou repetir esse ponto. São problemas, eu vou fazer um pouco mais óbvio do que está acontecendo. É o que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar. Temos problemas, todos nós temos problemas. Nós temos que saber reagir no momento certo que nós temos. Nós somos capazes de conseguir vencer. Não pela nossa força, não pelo nosso esforço, mas sim pela obra e pela misericórdia e a bondade de Deus na nossa vida. Amém? Pastor Wilson. Amém. Glória a Deus. Se coloca de pé, vamos orar. Que essa palavra, uma palavra revelada para nós, aprendemos muito essa manhã. Foi lindo. E vamos declarar essa mesma disposição de Davi. O que seria a derrota, na verdade, foi o que levantou Davi. Quem era Davi antes e quem foi Davi depois de Golias. Então, esse momento que talvez você está passando hoje, que é um momento de desafio, na verdade é um momento de promoção na tua vida. Levante a tua mão. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre envia um pão fresco, um alimento, Senhor Deus, para a nossa alma, e nós te agradecemos e queremos viver essa palavra, Senhor, a palavra, Senhor Deus, de sentirmos, Senhor Deus, desafiados mesmo, Senhor, como Davi. E olha que ele não ficou ali ouvindo isso, aquilo,
ele tinha determinação porque ele já tinha a tua palavra, Senhor. Não se moveu pelo que as pessoas falavam, Senhor. Não se moveu pelo que ele sentia, Senhor. Ele se moveu pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui homens e mulheres, Senhor, que se movam pela tua palavra, Senhor, para que os Golias sejam, Senhor, derrubados, Pai, para que tua glória seja conhecida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Continua de pé.